Salve, salve, galera! Vamos fazer mais um rumo à posse, né? A gente já tem aí 160 rumos à posse feitos em análises de várias bancas. Essa banca, Instituto Primeira Opção, foi solicitada por muitos alunos. É uma coisa curiosa, porque eles só fizeram um concurso, mas o detalhe importante é que o concurso foi nesse ano, né? Só para a Prefeitura de Machadinho, então nós temos questões aí de nível fundamental, que geralmente eu não pego, questões de nível fundamental, né, que são muito simples, de nível médio, nível superior, e para professor de português. Então, eu procurei fazer uma mescla disso para nós analisarmos o que nós temos por hora. Foi a prova Prefeitura de Machadinho, mas se eles fizeram provas em 2024, é possível que eles façam outras provas, né? Então, é uma banca nova, uma banca jovem, né, que fez provas muito simples, muito simplórias mesmo, certo? Com algumas questões assim meio discutíveis, por exemplo, tem uma questão de plural de hífen, que na realidade a literatura admite duas formas de plural. Hífens no plural, que é sem acento, porque o paroxítono terminado em ENS é sem acento, certo? Então, quando você hífen leva acento, mas quando você acrescenta o S, perde. Cai no mesmo caso de homens. Paroxítono terminado em ENS. Homens leva acento? Não, então hífens também não leva. Tá? Então, o paroxítono terminado em N, hífen leva, mas em ENS não. E uma das alternativas apresentava hífens. Só que a gramática também permite que essas palavras paroxítonos terminadas em N tenham uma segunda forma de plural, que é acrescentando ES, e aí fica hífenes. E aí hífenes cai na regra dos proparoxítonos, e são acentuados. E havia duas opções. Então, você vê que ainda é uma banca que ainda tem que amadurecer um pouquinho. Tá? O que eu vi cair em provas? As questões de interpretação muito simples, questão de identificação de classes gramaticais que eles gostam, questão de ortografia eles gostam, crase eles gostam, flexão nominal. O que é flexão nominal? Aumentativo, diminutivo, plural, plural de substantivo composto. Então, questão de plural, é bom você dar uma olhada. Superlativo absoluto sintético. Eu vi cair questão de plural, mas são poucas as provas. Mas se eles caírem, se eles trabalharam com flexão nominal, eu acho possível que eles trabalhem com outras coisas. Pontuação, outro assunto que eles cobram. Agora, eu falei assim, pô, Rosenthal, você não colocou concordância, regência, colocação pronominal. Rapaz, o universo que nós temos é muito pequeno. Eu não deixaria de estudar. Até por isso, porque o universo é muito pequeno. Se eles cobraram crase, se eles cobraram pontuação, ou seja, identificação de frase certa e frase errada, eu não deixaria de estudar esse assunto. Como eu também não deixaria de estudar a parte de sintaxe. Eu estudaria português de uma forma genérica e corrigiria as provas dele. Se eu tivesse que estudar, eu estudaria de uma forma geral. Estudaria tudo. Porque realmente, como o universo é muito pequeno, eu teria que ter mais referências para saber o que eles cobram, o que eles não cobram. Tá? Então eu não deixaria de estudar de jeito nenhum regência, concordância. Tá legal? Eles questão de estrutura e formação de palavras, a diferença entre denotação e conotação, uma questão bonitinha de conectores. Enfim, o universo é pequeno e vamos ver um pouco isso aí. Tá? As questões de interpretação são muito simples. Então, por exemplo, eu nem peguei o texto inteiro, peguei só um fragmento do texto. O otorrinolaringologista João Vianney, secretário do Departamento de Alergia, afirma que o maior problema, na verdade, é a forma como se usa o ar-condicionado. O ideal é não ficar no ar-condicionado por longos períodos, nem usar uma temperatura muito baixa. Segundo Vianney, a temperatura mínima recomendada é de 22 graus. Então, no texto está lá explícito, olha, a temperatura mínima para você usar o ar-condicionado não é 17, 18, é de 22. Aí ele faz a pergunta, de acordo com o texto, qual é a temperatura mínima indicada? Gente, pelo amor de Deus, é só ler, é só ter um pouquinho de atenção. Então, uma questão dessa você não pode errar. Está explícito no texto. Aliás, inclusive, esse comando, de acordo com o texto, é uma questão de recorrência textual. Então, tem que estar explícito no texto. A resposta é essa aqui mesmo.
Vamos lá, questão número 2, identificação de classe gramatical. Mas, gente, é uma questão muito simples, né? Lembrando, o que são as classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, conjunção. Ah, Rosetão, não é sujeito, objeto direto. Não, isso é sintaxe. Isso é sintaxe. A família das classes gramaticais é substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, preposição, conjunção, artigo. E ele pede para você identificar qual é a classe gramatical de rápido. Ele é muito rápido. Rápido é uma palavra que qualifica ele, né? Então, é um qualificador de alguém, que dá uma qualidade a alguém. Qual é a classe gramatical que dá uma qualidade? É o adjetivo. Tá? Carro rápido. Jogador rápido. Então, rápido é um adjetivo que qualifica o substantivo jogador. No caso, está qualificando o pronome ele. Questão de ortografia. Muito simples, gente. Então, ele pede qual é a palavra que deve ser substituída, ou seja, qual é que está errada. Ingerir está certo. Aqui, quando ele substitui G por J, é aí que ele gera o erro gramatical. Nariz está certo. Nariz está certo. Quando ele substitui nariz com Z por nariz com S, é aí que ele gera o erro. Ajuda por aguda é dose para leão. Até porque muda até o som. Tá? Aqui sim. O certo é ressecamento. Até porque a ressecar vem de seco. Já é com S. Então é com 2 S. Aqui sim, a substituição que se faz aqui está correta. Tá? Ele provocou, certamente essa palavra no texto deveria estar com 2 S, ele alterou lá no texto para ficar com erro, para poder fazer a questão. Olha só essa questãozinha de crase, gente, como é que é muito simples. Uma pessoa fica mais propensa, quem é propenso a alguma coisa. Certo? Então, propensa exige a presença da preposição a. Então, eu tenho a preposição a, mais o artigo a que acompanha a inflexão. Tá? Propensa ao problema. Repare que quando eu substituo o substantivo feminino por um masculino, passa de a para ao. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a com crase. Né? Isso aqui, gente, sequer existe. Como é que você vai colocar as no plural anti-inflexão? Então, a questão de ortografia é muito simplória. Falando que A com acento agudo sequer existe. Então, a resposta é a letra B de bola. Aqui, olha lá, aquilo que eu falei para vocês. Plural. Tá? E aqui, nessa estrutura de plural, que eu tenho ar, que é um substantivo, condicionado, que é um adjetivo, os dois elementos têm que ir para o plural. Tá? Então, quando você tem um substantivo e um adjetivo, os dois elementos têm que ir para o plural. Então, a estrutura correta é áreas condicionados. Então, correto é isso mesmo, os áreas condicionados. Tá? Isso aqui é dose. Isso aqui é muito engraçado, gente. Você está pensando o quê? Que isso aqui é McDonald's, Bob, se eu colocar apóstrofo S? Isso é maravilhoso. Ars. Né? Eu acho que o único candidato não poderia ter dúvida em relação à letra B, só A e B, porque C e D são tão absurdas que chegam a doer. Qual é o processo de formação de palavras que o termo é criado por junção de duas palavras? Olha só, quando você tem uma palavra só com prefixo ou com sufixo, é derivação. Onomatopeia é simplesmente uma imitação de um som. Composição é resposta. Composição é resposta. Composição vem de composto, né? Composta. Uma palavra composta, uma palavra, tá, em que você tem pelo menos dois radicais. Então você junta, não é? Você tem um radical e mais um prefixo mais um sufixo. Não. Você tem que ter... Radical é a base da palavra. Então, quando você fala que uma palavra tem dois radicais, é uma composição. Tá? Porque ela é formada por duas palavras. Certo? O que acontece aqui? Guarda-chuva. Tá? Detalhe, a aglutinação é um tipo, é uma subdivisão da composição. A composição pode ser por aglutinação ou por justa posição. Quando há justa posição, não há perda de fonemas. Quando há aglutinação, há perda de fonemas.
Tá legal? Por exemplo, planalto também é uma composição. Só que isso aqui é uma composição por aglutinação. Porque, olha lá, eu junto a palavra plano com a palavra alto. Por que aglutina? Porque o som do A vai para o espaço. O som do A vai para o espaço. Então, quando você aglutina, você tem uma perda de fonema. Tá? Mas ele não está nem perguntando a subdivisão da composição. A composição pode ser por aglutinação ou por justa posição. Na justa posição não há perda de fonemas. Inclusive a palavra guarda-chuva, ele juntou a palavra guarda com a palavra chuva e não houve perda de fonemas. Então, repito, a composição se divide em dois blocos. Tá? A composição pode ser por justa posição, que aliás essa palavra justa posição é um exemplo de justa posição. Se une a palavra justa com a palavra posição, não há perda de fonemas. Ou por aglutinação. Tá? Então, obviamente, a aglutinação pode representar uma junção de duas palavras? Pode. Pode representar uma junção de duas palavras. Aliás, uma junção de duas palavras. Só que especificamente com perda de fonemas. A composição absorve as duas situações, porque a composição se divide em duas partes. A composição por aglutinação, em que há perda de fonemas, e a justaposição, em que não há perda de fonemas. E quando ele exemplifica uma palavra em que não houve perda de fonemas, então, óbvio que a resposta só pode ser a letra D. Em qual situação a linguagem conotativa é mais explorada? Gente, a linguagem conotativa é uma palavra que não está sendo utilizada no sentido oficial, está sendo utilizada no sentido figurado. Gente, em textos técnicos, isso não pode aparecer nunca. Texto técnico, você tem que utilizar aquelas palavras dentro daquilo que é previsto nos dicionários. Você tem que utilizar as palavras no sentido denotativo, oficial. Então, o ambiente em que o emprego da conotação da linguagem figurada, até porque existe um aspecto estético, da beleza, da compreensão, de você criar uma situação abstrata, em que pode haver ambiguidades, etc. E tal. É um poema. Poesia, porque a poesia, né, como uma vez eu ouvi uma definição muito interessante, o que distingue o poeta do homem comum não é o que fala, mas como fala. Com beleza, às vezes, né, a poesia tem a intenção de passar uma mensagem, mas não passá-la diretamente. Né? Diferente do texto técnico, você tem a finalidade de ser objetivo, de trabalhar com objetividade. Poesia não. A poesia, às vezes, você quer... por isso que, por exemplo, em momentos de governos que são ditatoriais, surgem muitos poemas políticos, porque eles não falando diretamente, falando por conotações, tá? Eles conseguem driblar a censura, certo? Então, a língua, o que se mais utiliza, o ambiente mais propício para a linguagem conotativa figurada, indubitavelmente, é o poema. Tá? Bom, vamos lá. Qual é a pontuação adequada na frase? Além disso, o aluno precisa estudar muito para a prova. Tá? Essa questão... Bom, vamos lá. A resposta é a letra A, que é indiscutível. Além disso, né, você está fazendo referência ao termo, a alguma coisa que já foi dita anteriormente, então você isola esse fragmento e depois não há justificativa nenhuma para usar mais qualquer tipo de sinal de pontuação. Tá? Bom, enfim, é a resposta, é indiscutível. Bom, letra B. Além disso, está faltando a vírgula. O emprego de ponto e vírgula é exagerado, não justifica. Tá? Na letra D de dado, está faltando a vírgula aqui, e você nunca vai poder usar uma vírgula separando o verbo auxiliar do verbo principal. Então também é um erro grosseiro. Questão número 9. Na frase, apesar do tempo chuvoso, saímos, embora fizesse um tempo chuvoso,
embora fizesse um tempo chuvoso, mesmo fazendo um tempo chuvoso, tá? Vem cá, o tempo chuvoso atrapalha? Eu posso dizer que é assim, até atrapalha. Mas impede o fato de nós sairmos para o passeio? Não, não impede. Então é algo que atrapalha, mas não chega a impedir. Que ideia é essa, gente? Embora chovesse, fui à praia. Fui à praia? Fui. O fato de chover atrapalhou? Atrapalhou. Mas me impediu de ir à praia? Não. Qual é essa ideia, gente? Uma exceção. Tá, olha lá, o emprego do conector aqui é uma locução prepositiva, apesar de estabelecer a ideia de concessão. Tá? Vamos lá. Questão número 9. Pera lá que eu vou fazer aqui uma manobra, certo? Que vai consertar aqui o que eu deixei para lá, mas vou consertar. Questão número 9. Eu acabei de responder essa questão. Vamos voltar então para a questão 10. Perdão, galera. Tinha uma questão no meio aqui que me deixou enganado, me deixou enrolado, mas nada que não se resolva. Questão 10. Outra questãozinha de crase, né? Então vamos lá. Ele pede a correta. Ela se referiu mas gente, olha lá. Quem se refere a alguma coisa. O verbo referir-se pede a preposição a. E aí eu tenho o pronome aquele. O que acontece? Eu tenho que juntar esse a ao primeiro a do aquele, que vai dar aquele com crase. Mas não posso colocar os dois a's, não. Isso aqui já representa a soma do a mais aquele. A crase já representa isso. Então eu não posso repetir isso aqui. Também aqui, se você coloca isso aqui, se indica que tem 3 a's. Não, só tem 2. Um a, que é preposição, e o a, que começa a palavra aquele, que começa o pronome demonstrativo aquele. Beleza? Maravilha. Então isso aqui está correto. Rosenthal, isso aqui não estaria certo? Você sabe que isso aqui já foi certo. Se você, por exemplo, pegar uma edição antiga do Machado de Assis, você vai encontrar isso aqui. Tá? Você vai encontrar isso aqui. E depois, mais na frente, você ainda vai encontrar isso aqui, os dois a's juntos. Mas justamente a crase veio para acabar com isso. Já que a preposição a antecede outro a, são sons iguais, vamos fazer a contração dos dois, vamos fazer a união dos dois, vamos fazer a junção dos dois. Quando você faz a junção desses dois a's, fica a crase no lugar. Então, se você coloca a mais aquele, você tem 3 a's. Aqui você tem 4, na realidade só 2. Por isso que a resposta é a letra B de bola. E aí eu ensino até um macete interessante. Mas então, como é que eu sei se o aquilo, aquele, aqueles, aquelas tem crase? Simples demais. Substitua por esse. Se aparecer a preposição a, vai haver crase. Ele se referiu àquele momento. Ele se referiu a esse momento. Apareceu a preposição a, então aquele tem que vir com crase. Mas pelo amor de Deus, não vai colocar um a antes do aquele. Esse a com crase na palavra aquele já é a preposição a com a palavra aquele. Certo? Agora, se a frase fosse eu vivi aquele momento, olha lá, eu vivi esse momento. Eu coloquei a preposição a antes de esse? Não, não coloquei. Se eu não coloquei a preposição a antes de esse, o aquele não vem com crase. Legal, pessoal? É isso aí. Então, nós encerramos aqui a análise dessa banca, né? Instituto Primeira Opção, que só fez esse concurso para a Prefeitura de Machadinho, Rio Grande do Sul. Né? Que, aliás, né, o Rio Grande do Sul agora está começando a se reconstruir. Então, daqui a pouco vamos retomar aí nossa rotina de concursos. E, se Deus quiser, o Rio Grande do Sul vai crescer novamente, vai atingir essa prosperidade maravilhosa. Tá?
E, enfim, então saiba, é uma banca nova, uma banca jovem e está aí buscando espaço aí no mercado. Então é uma banca que quem quer prestar concurso, sobretudo para as prefeituras do Rio Grande do Sul, né, é bom ficar de olho. Beleza, galera? Maravilha! Um grande abraço para todos!